Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Otacílio Loredo, passando para mais uma videoaula de matemática. E hoje nós vamos estar falando sobre função afim ou função do primeiro grau e os seus coeficientes, raízes e seu gráfico, ok? Vamos lá? Então, função afim ou função do primeiro grau. Na nossa função afim ou função do primeiro grau, nós temos que a definição dela é sempre do tipo f de x igual a x mais b. Ou seja, sempre que for uma função definida dentro do conjunto dos números reais, através dessa forma, f de x igual a vezes x mais b, ou y, no lugar do f de x, que é a mesma coisa, né, com a e b sendo números reais e o a sempre diferente de zero, nós denominamos essa função como função polinomial do primeiro grau ou função afim, ok? Aqui está o formato dela, então vamos verificar para que serve cada coisinha dessa aqui, né? Então, quem é a nossa f de x? A f de x é o que vai assumir, né, o que assume o valor da imagem da função. Quem que é a imagem da função? É o nosso y, né? Para todo valor de x que pertencer ao domínio da função. Ou seja, para todo x pertencente ao domínio da função, nós teremos que encontrar um y, né? Quem que é o nosso a? Nosso a, chamado de coeficiente angular, ou taxa de variação. Por que tem esses dois nomes? Quando nós falamos de gráfico, nós vamos falar mais a questão do coeficiente angular, porque angular lembra ângulo, né? Ele vai estabelecer se a função é crescente ou decrescente, automaticamente, no caso do gráfico, vai falar se o gráfico está subindo ou se ele está descendo. Ou ainda, se ele não está nem subindo nem descendo, se ele está reto, né? Se ele está constante. Então, o nosso A é chamado coeficiente angular, no caso nosso, principalmente pela relação com a geometria lá no gráfico. Taxa de variação também pode ser associada ao gráfico, mas ela é mais usada quando trabalhamos com problemas. A taxa de variação de preço, taxa de variação de custo, de salário, de alguma coisa que esteja aumentando ou diminuindo ou ficando constante. Seria uma taxa de variação. Ela vai estabelecer se ela é crescente ou decrescente, né? E sempre será diferente de zero, ok? O B é chamado coeficiente linear. Linear automaticamente já dá para lembrar o quê? De linha, né? Ele assume o valor constante da função. E no gráfico ele representa onde a reta corta o eixo y. Ou seja, o valor do B que tiver aqui é exatamente o valor do y lá no gráfico. Exatamente quando o x aqui for zero. Quando o x aqui for zero, qualquer valor para A multiplicado por zero dá zero. Vai sobrar apenas o B. Então, ele é onde a reta corta o eixo y. Se ela corta o eixo y, é porque o x vai ser zero. Ok? Então, vamos continuar. Gráfico da função afim. O gráfico da função afim, ou no caso nosso aqui, está entre aspas aqui, f de x igual a vezes x mais b, que é a forma da função afim ou do primeiro grau, é sempre uma reta, ok? Sempre vai ser uma reta. Para desenhar uma reta, precisamos de apenas dois pontos lá no gráfico, né? Vamos lembrar disso aí. O coeficiente linear b, vamos só relembrar, sempre será o valor onde a reta corta o eixo y. Aonde que ela vai cortar? Lá no plano cartesiano, ok? Será também a coordenada, né, onde corta o eixo y com o x igual a zero. Ou seja, o valor do b e o valor do x vai ser zero. Raiz ou zero. Quando fala raiz ou zero, porque é quando igualamos a função a zero. Por isso que fala raiz ou zero. Zero porque igualamos ela a zero para fazer o cálculo. No nosso caso, o que vai acontecer?
igualou a função a zero, você está fazendo o quê? Que o y fique sendo igual a zero, porque o y, no caso, é a nossa f de x. Então, quem é a raiz ou zero da função? É o valor de x lá do domínio, tem que estar dentro do domínio, óbvio, em que a imagem, né, o y, seja zero. Aonde vai ser isso lá no gráfico? Vai ser a coordenada onde a reta corta o eixo x, porque lá o y vai ser zero. Ao contrário do b, que o x é zero, quando falamos na raiz aqui, nós estaremos procurando quando o y for zero. Ok? Então, recapitulando, a raiz é onde o x, lá na função, faça com que o y seja igual a zero, que é onde corta o eixo x. O b é onde corta o eixo y, não podemos confundir. Então, para fixar de novo, coeficiente linear, o valor do b aqui, é onde vai cortar no eixo y. Nesse momento, nosso x vai ser zero. Lá na raiz, é o contrário, é onde corta o eixo x, e lá o y vai ser zero. Ok? Então, bora lá. Coeficiente angular A sempre será a taxa de variação da função ou a inclinação da reta. Por que inclinação? Ele vai mostrar para a gente se a reta está subindo ou descendo, se ela está crescente ou decrescente. Quando ela não está nem crescente nem decrescente, nós falamos que ela está constante ou contínua, né? Vamos lá então. Quem é esse A lá na nossa reta lá? Ele vai ser um valor que vai determinar se tudo isso aqui vai estar aumentando ou vai estar diminuindo, ou ainda, se quando for zero, se ele não vai nem aumentar e nem diminuir. Então, quando ele for positivo, ou seja, quando for maior do que zero, a função será crescente. O que isso quer dizer? Que para todo valor de x que você for substituindo, o resultado vai ser cada vez maior. Ok? Então, quando A for maior do que zero, a função será crescente, ou seja, vai subir. Agora, e quando o nosso A for menor do que zero? Lembrando que quando é menor que zero é porque ele é negativo, ok? Então, quando ele é negativo, tudo isso aqui, por maior que seja o valor do x aqui, vai estar multiplicando por algo negativo, então ele sempre vai ficar um valor negativo aqui, que somado ou diminuído, dependendo do valor que estiver para b, a regra é que ele sempre vá diminuindo, porque quanto maior um número negativo, menos ele vale, né? Mais ele distancia da origem do zero. Então, em regra, o que nós temos? Que quando o A for negativo, menor que zero, a função será decrescente, ou seja, ela desce. Ok? Agora, nós temos a situação em que o A é igual a zero. Quando ele é igual a zero, a função será chamada de constante ou linear. Linear porque ela será apenas uma linha, né? Uma linha reta. Nesse caso, não vai estar nem subindo e nem descendo. Nesse caso, vai continuar reto. Ok? Vamos lá. Exemplo de uma função afim e seu gráfico. Vamos observar essa função afim, né? Função polinomial do primeiro grau, f de x igual a 3x menos 2. O que nós podemos verificar aqui, já só olhando para ela? Que o nosso coeficiente angular, nosso A, é 3. Quem é o coeficiente angular? Não é o número que está multiplicando x? Então, quer dizer que nosso A é igual a 3. Apenas olhando aqui também, dá para verificar o quê? Nosso B, o nosso coeficiente linear, é menos 2. Lembre, sempre acompanhe o sinal. Se é mais 2, é 2 positivo. Se é menos 2, fica menos 2 ou 2 é negativo, ok? Vamos lá. Se a gente igualar
essa função aqui a zero, nós vamos encontrar a raiz ou o zero da função, que no caso é o valor do x, onde a reta corta o eixo x lá, porque nesse caso o y vai ser zero. Então, vamos verificar aqui o quê? Que 3x menos 2 vai ser igual a zero. Quem é 3x menos 2? A nossa função aqui, 3x menos 2, ok? O menos 2 aqui passa para o outro lado, mais 2, ou seja, estava menos, passou mais, né? Esse 3 está multiplicando o x, é 3 vezes x. Então, o que nós vamos fazer? Se é 3 vezes x, o 3 vai passar dividindo. Então, o 2 vai ficar aqui e o 3 vai dividir. Então, vai ficar 2 sobre 3, ou 2 dividido por 3. Ok? Então, quem é o valor do x para que o y seja zero? 2 terços. Ok? Que no caso seria quem? A raiz ou zero da função. Continuando, vamos ver o que mais nós temos aqui que já podemos analisar sem fazer mais cálculo nenhum. O a é maior do que zero, porque se ele é 3, ele é maior que zero, ele é positivo. Então nós sabemos o quê? Que essa é uma função crescente. Se perguntasse apenas olhando aqui, essa função é crescente, decrescente ou constante? Você verificaria o quê? Que aqui, como o a é 3, você afirmaria o quê? Que ela é crescente, ok? Como b é menos 2, nós podemos concluir que ela vai cortar o eixo y lá na coordenada onde o x vai ser 0 e o y vai ser menos 2. Já daria para perceber lá no análise de gráfico que já viesse o gráfico desenhado, né? Você olharia lá e saberia o quê? Seria uma reta crescente, teria que ser uma reta que estivesse subindo. E uma reta especificamente que passaria pela coordenada lá 0 e menos 2. Se essas informações já casassem com o resto das perguntas, a resposta já estaria já revelada, né? Já estaria na cara lá. A raiz, nós já vimos que a raiz é 2 terços ou 2 sobre 3, então nós sabemos que vai cortar o eixo x agora na coordenada 2 terços e o y vai ser 0. Também com esse valor já daria para saber lá no gráfico, lá, se já tivesse desenhado, qual seria o gráfico correto, ok? Mas vamos desenhar esse gráfico e ver como que fica. Então, para desenhar um gráfico, nós fazemos o quê? Nós atribuímos valores para x, ok? E depois a gente faz o desenho lá no gráfico. Depois que faz as continhas, acha o valor do y, né? Ah, mas eu posso colocar qualquer valor? Sim, qualquer valor que pertença ao domínio da função. Porém, nós já comentamos o quê? Que não é viável colocar números muito fora de mão, muito grandes, números que fiquem difíceis de fazer a conta. Então, vamos colocar números sempre valores menores ou fáceis de calcular. Como na função do primeiro grau basta eu ter 2 pontos, o que eu fiz? Coloquei x valendo 0. Então, para x valendo 0, vai ser f de 0. Onde tiver x, eu vou colocar, então, o nosso 0. 3 vezes 0 dá 0. 0 menos 2 vai sobrar apenas menos 2. Então, f de menos 2, f de 0 é menos 2. Agora, nós temos aqui x igual a 1. Eu coloquei apenas 0 e 1. Eu preciso apenas de 2 valores para x e vou achar 2 valores para y. Então, quando o x for 0, o nosso y lá, nossa f de 0, vai ser menos 2. Agora, e quando o x for 1? Quando o x for 1, no lugar do x aqui eu substitui por 1, 3 vezes 1, 3. E 3 menos 2, né, vai ficar 3 menos 2, vai dar 1. Então, o que nós podemos verificar? Que marcando esses pontos lá no plano cartesiano, teremos o gráfico da função conforme representado ao lado aqui. Vamos ver? Aqui está o nosso plano cartesiano, bem simplesinho. Só coloquei no intervalo de menos 2 a 2, porque não há necessidade de fazer maior. E aqui também de menos 2 a 2. E vamos marcar os valores. Quando o nosso x for 0, bem aqui no meio, na origem, o y vai ser menos 2. Então, teria que marcar bem aqui em cima do 2. Marquei uma bolinha lá. Quando o y
Quando o x for 1, o y também vai ser 1. Então, vai ficar bem aqui, ó. O x é 1 e o y também é 1. O que nós vamos fazer então, já que basta 2 pontos? Riscar a nossa reta. Perceba que sempre da esquerda para a direita, nós verificamos que ela está o quê? Subindo. Se esse valor fosse menos 3, ela estaria descendo. Nesse caso, então, eu vou perceber o quê? Que com essa função, nós achamos aqui, apenas observando o valor do A e o valor do B. Fazendo o nosso cálculozinho aqui, para achar o valor do x, para que tudo isso dê zero, nós achamos a raiz. Então, com o valor da raiz, com o valor do A, com o valor do B, daria para verificar aqui. Por exemplo, se é B igual a menos 2, eu saberia que a reta passaria pelo ponto menos 2, então ela estaria passando aqui. Quando o nosso y for zero, ele passaria aqui. Nesse ponto aqui, seria o valor de 2, né? Desculpa, 2 dividido por 3. 2 dividido por 3 vai dar aproximadamente aí um 0,66, né? Então, seria mais de meio, mais da metade, e estaria entre 0,5 e 0,7, né? Para ficar valores mais redondos aí, ok? Então é isso aí. Vamos partir então agora para nossas atividades. Tem uma lista de atividade em anexo e façam, né, as atividades aí com atenção. Voltem no vídeo, assistam quantas vezes for preciso para tirar as dúvidas e sabendo que eu estou à disposição de vocês para tirar quaisquer dúvidas lá no nosso zap lá. Não tenham acanho nenhum de ir lá e mandar mensagem para mim. Faz parte do meu trabalho atender vocês. Então, manda lá a mensagem, eu estarei à disposição. Eu estarei respondendo qualquer dúvida que vocês tiverem, tentando explicar. Não entendeu do jeito que eu expliquei aqui no vídeo, nós podemos verificar uma outra possibilidade. Me passa o que você está tendo dúvida, o que você não está entendendo, o que você está precisando de ajuda, ok? Então, um grande abraço e até a nossa próxima aula.